Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do último capítulo do Evangelho de São Lucas, o capítulo 24. E aí vamos fechar, né, este evangelho. Vamos à nossa oração, vamos rezar um Pai Nosso hoje para fechar aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz, né? Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para a leitura deste último capítulo do Evangelho de São Lucas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bora lá, a nossa leitura do capítulo 24. Vamos lá, então. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhe eles: Por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia. Acho que aqui tem uma ordemzinha, né? Lembrai-vos do que ele disse. Jesus, aqui ó, lembrai-vos. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Também tem uma promessa aqui. Marca aí, marca aí. Ele ressuscitará ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhe como um delírio e eles não deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam, um para aqui do Pedro. Quando ele correu, João estava lá também. Lá no Evangelho de João fala que João e Pedro que estavam indo, né? Aí Lucas colocou aqui que só Pedro foi. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Então, iam conversando e discorrendo entre si. O mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram a visão de anjos, os quais asseguravam que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus disse-lhe: Ó gente sem inteligência,
Ai, meu Deus. Ó, gente sem inteligência. Como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que ele havia dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lo. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como o tinha reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhe disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e em que seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a promessa aqui do 46 e 47. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai, e, entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos das forças do alto. Jesus fala que vai mandar o Paráclito, né? Então, aqui também temos uma promessa. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo louvando e bendizendo a Deus. E aqui terminamos o Evangelho de São Lucas, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui falamos da ressurreição de Jesus, né? No capítulo 24, lindo, maravilhoso, nossa promessa, nossa esperança que Jesus voltará, né? Então estejamos atentos, firmes, né? Com essa barca que a gente sabe que tá aí balançando, mas a gente sabe que Jesus está dentro dela. Estejamos firmes aí em oração, que ele prometeu que vai voltar. E deixou aqui conosco, né? O prometido do Pai, o Paráclito. Então, temos aqui promessas de Jesus. Vou fazer as marcaçõezinhas aqui. E finalizamos o Evangelho de São Lucas. Então, que bom que permanecemos juntos, né? Nesses 24 capítulos, né? Então, compartilhe aí os vídeos com mais pessoas, para que mais pessoas leiam as Escrituras com a gente, né? Um capítulo por dia. Olha só que maravilha! Coloridinho, bonitinho, com o nosso código de cores, né? Tudo marcadinho, lindo. E vamos que vamos, né? Para mais leituras aqui. Vamos fechar com chave de ouro, né?
O próximo, se eu não me engano, é Atos dos Apóstolos, né? Que a gente já emenda Lucas com Atos dos Apóstolos. E é isso. Até o próximo vídeo para a leitura. Vamos ver quantos capítulos tem aqui no Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos no Atos. Então, bora lá que temos muitas coisas para ler, né? Para estudar, para meditar. Lembre sempre de fazer a meditação, né? Daquele jeitinho que a gente gosta. E finalizamos, então, o Evangelho. Até o próximo e até mais uma longa caminhada aí nas próximas cartas e nas próximas leituras, né? Vamos finalizar isso aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por toda essa leitura, né? Ao Espírito Santo que nos guiou, que nos deu discernimento e que nos deu sabedoria, compreensão para a leitura da nossa Bíblia, né? Da Palavra de Deus. Então, até o próximo.